Gente, se você puder, dá uma chegadinha no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que é muito importante na opção todas. Se você gostar do vídeo, é claro, deixe seu like, compartilhe bastante e comente, que é muito importante para a gente, né? Então vamos às notícias. Pessoal, e aqui vai mais um plantão extraordinário para vocês. Aliás, ontem a gente colocou um videozinho ali na correria às 19 horas, né? E parece que deu certo, porque nós indicávamos uma possível saída da Carla nesse paredão e o que aconteceu? Ela foi eliminada e conforme nós tínhamos previsto, né? Agora a gente tem mais uma notícia forte para você, uma notícia quente que chegou para a gente aqui, é de que corre nos bastidores da emissora que na próxima semana provavelmente deve acontecer um paredão falso, hein? Um pouquinho diferente do anterior, onde 4 pessoas foram, né? E agora, notícias que chegaram pra gente aqui é que a direção pensa em apenas 3, justamente para não despertar nenhuma dúvida entre eles e acabarem descobrindo que seria um segundo paredão falso dentro do programa, né? Pessoal, o que acontece? A Juliette, ela virou alvo dentro da casa, ela provavelmente vai ser indicada no próximo paredão e a direção quer casar essa situação. Então ontem aconteceram várias situações. Primeiro, o Thiago Life ele chegou e avisou, ó, a votação tá bombando, não parem porque tá entrando uma média de 2 a 3 milhões de votos por minuto. Então ele estava incentivando as pessoas porque ele estava vendo que a votação estava muito próxima, estava muito igual, né? Também teve uma segunda situação onde o Thiago ele colocou para todo mundo ali uma notícia sobre essa doença aí que está abalando o mundo, a gente não pode falar o nome dela aqui. Segundo os internautas, ele teria dado uma indireta para Sara. A Globo não teria mostrado em nenhum momento essas falas dela, né, sobre essa situação aqui fora. Mas a direção fez questão, né, achou por bem esclarecer os fatos, deixá-los cientes para que essa coisa, esses comentários acabem dentro da casa, né? Então, gente, teve uma situação muito engraçada, porque momentos antes do Thiago Leifert dar o resultado final, eu reparei que a câmera piscou, a câmera da Carla Dias, ela apagou, e nessa hora eu falei, ó, a Carla tá eliminada, e esse foi um furo do programa, porque durante a fala do Thiago Leifert, a câmera que focava na Carla Dias teria apagado, né? Gente, teve uma conversa na madrugada entre Gilberto, o Fiuk e a Sara, e o tema principal dessa conversa teria sido que o Gil estava atribuindo à Juliette uma tentativa de eliminar o Fiuk da casa nesse paredão, utilizando aquela treta do bolo como pano de fundo para forçar o público aqui fora a eliminar o Fiuk. Esse foi o teor da conversa entre os três, né? Também teve uma situação onde a Poca ela estava conversando com o João sobre a Carla e na visão dela, a Carla teria sido eliminada muito em função de ter ganho esse paredão falso e não ter utilizado com sabedoria. Esse é o pensamento da Poca, né? Também o comentário do Rodolfo é com relação ao Neymar, se o Neymar estaria pedindo o voto para ele. Aqui nosso canal não verificou nas redes sociais, nós não verificamos esse fato, mas o normal é que o Neymar ele normalmente participa incentivando as pessoas a votarem em algum parceiro dele, alguma coisa desse tipo. E o Gil, durante a madrugada, ele estava conversando com a Poca, ele colocou para ela que essa situação está muito difícil de digerir, essa eliminação da Carla diante do Rodolfo, né? Na cabeça dele, ele acha que a Carla tem uma torcida muito forte aqui fora, só o que ele não sabe é que essa eliminação dela foi por pouco. A votação foi muito igual e nos últimos momentos é que teria acontecido a eliminação dela, né? Também teve uma situação onde a Juliette foi pedir explicação para o Rodolfo sobre os votos desse último paredão, né? Então o que aconteceu? A Juliette ele foi conversar com o Rodolfo sobre esses 4 votos que ela teria recebido, né? Um voto dele, outra do Caio, da Poca e da Sara. E o teor da conversa é que então ela estava querendo saber qual teria sido a jogada dele, qual o motivo dele ter votado nela, que não teria entendido muito. Perguntou para ele se isso teria acontecido em função dele livrar o Caio, né? No final de uma conversa muito extensa, eles chegaram à conclusão que é uma opção de voto que não tem jeito, que a coisa tem que ser feita dessa maneira mesmo. Também o Gil teria colocado que ele não se arrepende de ter colocado o Rodolfo no paredão, só que agora ele sabe que ele virou alvo dentro da casa.
Em resumo, essa conversa entre o Gilberto e a Sara, ele admite ali claramente que virou o alvo da Ana Casa. No pensamento dele, ele achava que o Rodolfo ia ser eliminado, e agora o sentimento do Gil é que o Rodolfo passou a odiá-lo dentro da casa e ele teria virado o foco não só do Rodolfo, como do Caio dentro do programa, né? E aqui, essa notícia a gente deveria ter colocado no início, porque no momento em que o Thiago Leifert acabou revelando para todo mundo como é que estava a situação dessa doença aqui fora, o Fiuk, ele chorou muito, pediu muito pela família, sem saber que o padrasto dele, Orlando Moraes, ele está internado justamente com essa doença. Nosso canal não sabe qual a situação atual dele. Em dado momento, teve uma conversa entre a Sara e o Gil, uma conversa muito engraçada, né? Uma situação muito engraçada, onde o Gil ele revelou um desejo dele, um desejo sexual, né? E a Sara sugeriu para ele que ele investisse no Arthur, avisando que o rapazinho agora está sozinho porque a Carla saiu do programa, né? E em uma conversa na madrugada entre Juliette e Camila, ela teria contado que está sentindo que irá se tornar alvo dos votos da casa ali na próxima formação do paredão. O sentimento dela é que todos estão achando que ela é fraca e que vão colocá-la no próximo paredão, né? E o foco vai ser exclusivamente nela dentro do programa. Também a Vitube e o João Luiz, conversando na madrugada, eles estão tendo o mesmo sentimento que a Juliette. Eles acham que a advogada vai virar alvo na casa em função de um complô armado por ex-amigos dentro da casa, né? Também teve uma situação onde o Rodolfo ele não quer falar com o Gil de jeito nenhum, ele disse que não é hora, não está a fim de forçar uma situação que vai deixar a coisa rolar dentro da casa. E uma colocação do Rodolfo é que ele não sabe se o Gil é favorito, mas está na mira dele. Então, pessoal, o que aconteceu? Essa maneira com que o Rodolfo foi colocado no paredão, sem ter nenhum indício que ia ser votado, essa situação deixou o Rodolfo muito magoado com o Gil. Então ele está prometendo que daqui para frente o Gil vai virar foco dele dentro da casa, não só dele como do Caio, né? E as estratégias continuaram, porque Sara e Gil estavam conversando, o Gilberto perguntou para ela quem ela colocaria no paredão caso fosse o líder, e a Sara disse o seguinte: a Juliette. Então aqui a coisa está encaminhando para que a Juliette ela tenha uma participação muito forte na montagem desse próximo paredão, né? E seguindo na conversa, a Sara acabou falando demais. Ela falou lá naquela fase anterior de entrevista para entrar para o BBB e acabou levando uma bronca da produção, sendo avisada que não poderia comentar sobre essa situação. Também o Rodolfo, não só ele, como a Poca e outras pessoas avaliaram essa situação da saída da Carla. O público, segundo o Rodolfo, o público esperava muito mais dela, esperava que ela colocasse fogo no parquinho e foi uma decepção. Esse é um resumo de uma conversa ali durante a madrugada entre o Rodolfo, a Sara e o Arthur, né? Mais à frente, uma conversa entre o Fiuk, o Gil e a Sara. O foco da conversa é que a Sara ela continua apostando em uma possível eliminação de Juliette caso ela vá para o paredão. E o Fiuk, na sequência, comentou, como sempre, mais uma vez, colocou que a Juliette não engana ele, que ela estaria atuando dentro do programa. Foi uma conversa muito extensa entre os três e um resumo bem rápido é isso aí, né? E na sequência uma conversa na cozinha entre o Fiuk, o Gil e a Sara. Ele colocou que se alguém quiser briga aí é só chamar a Juliette. Então ele continua nessa tocada dele de estar dando alfinetada na Juliette. E o público aqui fora só absorvendo e guardando alguma coisa para ele mais à frente. Então, pessoal, esse foi um resumo bem rápido, conforme de praxe aqui do nosso canal. E para você que chegou até esse ponto, um bom dia para todos, hein?